E essa é a pergunta que todo mundo faz, mas pouca gente tem coragem de responder. Existe preconceito aqui em Portugal? Existe xenofobia? É difícil fazer relacionamento, fazer amizades por aqui? Então nós vamos mostrar nesse vídeo para vocês como tem sido a nossa experiência durante esses quase 4 anos que nós vivemos aqui, como tem sido o nosso relacionamento, porque nós fazemos contato com muitas pessoas, né? Através do nosso trabalho, através da igreja. Então a gente quer mostrar para vocês toda a realidade, pelo menos a nossa realidade aqui em Portugal. É isso mesmo, então já compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão se planejando para vir para Portugal. Já clica aqui no sininho, já curte esse vídeo e fica com a gente até o final. Nessa primeira parte do vídeo eu quero começar falando para vocês como tem sido a minha experiência, né, com relação a trabalho, como tem sido a experiência com os portugueses, não só com os portugueses, mas me relacionando com todas as pessoas, né. Eu não passei por muitas fábricas, na verdade só passei por uma. Quero contar um pouquinho como é que foi essa experiência e como tem sido hoje, trabalhando no ramo imobiliário, lidando com senhorios, né, lidando com proprietários, com consultores, imobiliárias. Com relação à fábrica, por exemplo, porque assim, eu só trabalhei numa empresa. Então, desde quando eu cheguei, que nós chegamos aqui em abril, 1º de abril, né, de 2022. Então, eu fiquei nessa empresa até janeiro de 2024. Então, depois eu já vim para a área aqui, da nossa empresa, para a área imobiliária. Com as pessoas que eu trabalhei lá, apesar de ter sido uma empresa que não tinha muitos funcionários, mas em alguns momentos eu fui o único brasileiro ali. Pelo menos comigo, eu nunca notei nenhum tipo de preconceito, de xenofobia, né, que é um termo muito usado, popularmente usado hoje aqui. Então assim, eu nunca notei nada comigo. Então sempre tive um muito bom relacionamento com todas as pessoas que ali trabalhavam. Na ocasião eram somente portugueses, era uma fábrica mesmo, né? Eu vejo que eles são um pouco mais, a gente usa esse termo de frios, né? Um pouco mais fechados. Eu não, imagino que até entre eles seja assim, acho que é muito da cultura. Então, pelo menos comigo, nunca houve nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então eu vejo que eles são muito mais sérios, vamos assim dizer, e a gente pode acabar interpretando alguns termos que eles usam, muitas vezes pode ser interpretado por nós como que eles estejam sendo rudes, grosseiros, mas não. É a realidade mesmo, é a cultura. Então a gente, só mesmo com o passar dos dias, não vou dizer que não exista, né? A gente ouve sim casos, inclusive depois quando tinha mais pessoas trabalhando na empresa, tinha outros brasileiros, eu percebia, como depois que mudou a direção da empresa também, eu percebia que tinha um pouco ali de preconceito, vamos assim dizer mesmo. Mas não comigo nunca. O que me parece muitas vezes, tá? Parece que de acordo com o seu grau de instrução ou com a forma como você se porta, diante da pessoa, parece que isso influencia muito. O tipo de trabalho que você faz, como você se apresenta, a forma como você fala. Então parece que isso impõe um certo respeito nas pessoas, né? Isso eu acho que independente da nacionalidade, tá? Mas que dá para entender que funciona, muitas vezes tem funcionado, eu tenho visto assim. Eu vi isso aí na prática. Comigo nunca houve uma experiência ruim. E trabalhando assim hoje com senhorios, proprietários, o que a gente percebe muitas vezes, que nem quando a gente vai fazer uma ligação para saber de um imóvel, quando se percebe que é um brasileiro que está falando, eu já percebi, já deu-se a entender que eles não queriam fechar qualquer negociação, qualquer imóvel. Tanto que já falaram muitas vezes, eu já ouvi muitas vezes, não, ele não quer arrendar para estrangeiros, ou não quer arrendar para brasileiros, né? Não quer arrendar para brasileiro, para estrangeiro. Então a gente ouviu isso muitas vezes, até mesmo no telefone, a gente vê o anúncio, liga, quando percebe que é um brasileiro, fala, não está mais disponível, ou algo nesse sentido, e a gente vê que o anúncio ainda fica ali, que realmente talvez esteja tentando arrendar para um outro perfil, né? Ou para uma outra nacionalidade. Mas isso nos fez entender um pouco mais, né? Aqui da cultura. E assim, eu vejo que é algo muito esporádico, difícil de ver acontecendo no dia a dia na prática, porque pelo menos a gente se relaciona com muitas pessoas, né? Não só brasileiros, mas a comunidade portuguesa também. Sejam preparados, você que está pensando em vir para Portugal. Muitas vezes você pode entrar de repente num local onde não tenha muitos brasileiros, tem um pouco. Então é bom você estar com essa cabeça aberta de entender como funciona aqui, como é a cultura, como é a forma deles falarem. Mas lógico, sempre tem que ter o respeito de ambos os lados e a gente tem que colocar isso também e mostrar com as nossas atitudes. E a minha experiência, né, com os portugueses desde a fábrica, né, quando eu trabalhei na fábrica de costura, diretamente a mim nunca sofri nenhum preconceito, mas eu via a forma grosseira, né? Então assim, muitas vezes a gente se depara com a forma grosseira e a gente acha que eles são grossos, mas não é, a cultura, é a forma, eles são muito objetivos, muito claros, assim como o Fabiano falou. Então, às vezes a gente acha que é grosseria, apesar de que às vezes pode soar uma grosseria sim, porque eu já vi, inclusive na fábrica,
era um ambiente muito pesado. A encarregada algumas vezes era muito firme, muito grossa com algumas pessoas, inclusive com portugueses mesmo. Mas comigo ela nunca foi, né? Aí já foi o contrário. Eu sentia que da minha parte, não sei se por ser brasileira, não sei se por ter uma instrução maior do que as outras, ela não me tratava com grosseria. Mas alguns são grosseiros, já passei por isso com senhorios, inclusive grossos comigo, mas a maioria não. A maioria é objetivo, é o jeito deles falarem, e no começo a gente sente assim, se sente um pouco incomodado, porque o brasileiro tem esse jeitinho de falar um pouquinho mais, a gente dá a volta, né? A gente fala meio cantado, a gente fala com jeitinho, e eles às vezes até se incomodam com isso, porque querem que a gente seja um pouco mais direto ao ponto, né? Então, muitas pessoas que chegam de cara tomam um choque com a forma com que eles falam, mas isso é muito natural da parte deles, eles serem dessa forma. Eu vou falar também sobre a dificuldade de criar um círculo de amizade com os portugueses. Eles não são como nós brasileiros, que na fila do pão, ali na padaria, já cria-se uma amizade. Não é assim que funciona com os portugueses. Para você ter uma amizade, você precisa conquistá-los. E são pessoas um pouco mais fechadas, né? De cara eles não se abrem assim com a gente, não ficam contando da vida deles, não ficam contando experiências, né, próprias deles. E aos poucos você vai se relacionando, você vai mostrando confiança, vai chegando, trazendo para perto, vai conversando, e eles vão sentindo uma confiança maior na gente. Daqui a pouco já trazem para casa deles e presenteiam e querem a gente por perto. E isso é muito legal da parte deles, porque realmente quando eles confiam na gente, eles nos abraçam mesmo como família, né? E no trabalho aqui na imobiliária, né, aqui na Europei, a gente tem sentido uma facilidade para lidar com eles. A gente tem feito parceiros senhorios que têm imóveis, que confiam, né, na gente como para cuidar desses imóveis ali, como agentes imobiliários. Então isso é muito gratificante para a gente ter conseguido conquistar a confiança desses senhorios no decorrer do tempo que a gente está aqui, né, no nosso trabalho, mostrando ali que a gente é de confiança, que os nossos clientes são bem qualificados. Isso é muito importante aqui para eles. Então a gente vem conquistando esse espaço ali com os portugueses. E sobre a escola, né, que muita gente me pergunta, e eu já falei um pouquinho aqui no canal, o Anthony passou por alguns momentos ali na escola que foram um pouco desconfortáveis e que a gente sente que, de certa forma, acabou sendo uma certa xenofobia, sim, por ele ser brasileiro. Porque quando ele chegou, a professora do 4º ano, ela já estava com os alunos há 4 anos. Então, quando chegou o brasileiro, ele era assim o patinho feio no meio de todo mundo e qualquer coisa que ele fazia estava errado. Então, assim, a gente sentia que sim, era porque ele era brasileiro e também porque ele tinha chegado depois e não estava adaptado ali com a turma. Então, a gente sentiu que foi assim uma experiência ruim no início da escola. Foram ali os 2 primeiros meses ali e depois ele logo trocou de turma e foi desenrolando com o passar do tempo. A gente sente, às vezes, uma coisa ou outra na escola, uma diretora de turma, com os amigos. A gente sente que há uma certa sombra de preconceito sobre ele por ser brasileiro, mas um pouco mascarado, né? Não tão escancarado. Nós mesmos nunca sofremos um preconceito, uma xenofobia escancarada aqui em Portugal. Pelo menos eu não me lembro. É muito característico, como o Fabiano falou, do grau de instrução, da forma com que você lida com eles, a tua postura, se você é uma pessoa respeitável, uma pessoa que demonstra respeito, uma pessoa mais instruída, que fala corretamente, que se porta corretamente com eles, que não sai falando de qualquer jeito ou colocando ali, impondo algumas coisas. Isso tudo faz diferença, assim, e por isso que a gente vê tantos relatos na internet hoje falando que passou xenofobia. São casos pontuais e eu não estou culpando essas pessoas de maneira alguma, longe de mim isso, mas alguns casos, um ou outro, é sim pela postura da pessoa. A pessoa agiu de uma forma diferente, agiu grosseiramente, aí ela só mostra o lado dela e não mostra o outro lado. A gente tem sempre que tentar entender os dois lados da moeda, porque muita gente que a gente conhece aqui brasileiro nunca passaram com preconceito. Quando passam, é sim algo pontual que sim, foi uma xenofobia, foi um preconceito,
mais pontual, mas não é algo tão comum de acontecer como as pessoas falam por aí. E falando um pouquinho sobre a integração, né, a relação aí entre os brasileiros, porque a gente já ouviu muitas vezes isso, né? Evite contato com o brasileiro, né? A gente ouve muito isso, por exemplo, lá para os Estados Unidos. Os piores são os brasileiros que dão um golpe em brasileiro, né? A gente ouve muito falar disso. Mas a gente nunca passou por isso, né? A relação, assim, a gente tem uma ótima relação porque, primeiramente, porque assim, como a gente participa de uma comunidade, né, de uma igreja aqui, bem grande, ativa aqui em Braga, que tem quase 400 membros, né? Um pouquinho, acabou facilitando um pouco a nossa integração, a nossa chegada aqui. Mas a gente vê que um dos principais motivos que as pessoas voltam para o Brasil é essa questão da integração, a parte emocional, que a gente depois acho que vai falar isso num outro vídeo também, um pouquinho mais sobre isso. Porque a rede de apoio ficou toda no Brasil. De repente, então, não tem parentes aqui, não tem amigos, está reconstruindo tudo, e às vezes o marido sai para trabalhar, a esposa fica em casa, ou vice-versa, ou seja, você já está sozinho, o casal ou a família ali no país, né? Porque no começo nem sempre os dois conseguem trabalhar ao mesmo tempo. Então, uma dica que a gente dá, até para você que está chegando, que está vindo, é começar a fazer amizades, porque aqui existem muitos grupos, né? Seja grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, entre brasileiros. Sempre é feita, eu vejo que eles fazem muitos eventos, muitas festas. Se você participa de alguma comunidade religiosa também, procurar essas comunidades. Através disso, acho que você consegue aí começar a fazer alguns tipos de amizade. Eu tenho certeza que isso vai ajudar aqui na sua integração, chegando aqui em Portugal. Isso mesmo. Conta pra gente aqui como foi a sua experiência. Se você tá aqui em Portugal, se você já chegou aqui em Portugal, conta pra gente aqui nos comentários como tem sido a sua experiência com os portugueses ou até mesmo com os brasileiros. A gente sabe que no Brasil, nosso país, nossa pátria, a gente lida ali com os brasileiros de uma forma, mas quando a gente sai, a gente lida diferente, assim como o Fabiano estava falando. Mas conta aqui pra gente. Bom, e o objetivo desse vídeo é justamente preparar você que tá aí assistindo a gente pra chegar aqui entendendo como funcionam algumas coisas, né? Então a Europay, ela prepara você, a família Europay, a Europay Solutions, que é o nosso trabalho também, para saber o que espera vocês aqui do lado de cá do oceano, né? Aqui na Europa, aqui em Portugal. Então já compartilha esse vídeo, curte aqui se você gostou, já envia para os amigos também, clica no sininho, nos acompanha aqui nas redes sociais, também lá no Instagram, tem aqui o link na descrição. Vem pro Europay!